Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula aqui da nossa pós-graduação em regularização de imóveis, regularização registral, que é a primeira, hein? É a primeira, é a única que tem no Brasil. Agora parece que começam a surgir algumas aí, mas o nosso propósito, a nossa pós é outro, né? Não é enrolar, não é trazer uma revisão de direito civil, é trazer realmente assuntos relacionados à regularização de imóveis, não só para engenheiros, para advogados, arquitetos, mas para todo o público que trabalha com isso, né? Nós temos muitos nichos de mercado dentro da regularização de imóveis, investidores, então a ideia é trazer um conhecimento da regularização registral e regularização administrativa. Então não adianta copiar, não tem jeito. Nossa pós é para advogados, engenheiros, arquitetos, topógrafos, para todo mundo que vive, né, vivencia de fato essa área, investidores, corretores de imóveis, essa é a ideia. Vamos juntos aqui, olha só. O que eu quero falar com você hoje? Nós temos várias ações de uso capião, mais 36 espécies, 3 procedimentos, e existe o uso capião publiciano, né? O uso capião publiciano é aquele que eu quero recuperar o imóvel e quero que o juiz dê a decisão, volte para a posse do imóvel e você se tornou proprietário. É uma realidade, né? É uma realidade. Mas nós temos a ação publiciana pura. E o que é essa ação publiciana pura? A ação publiciana pura é a ação de direito real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por uso capião ou ainda não declarada por sentença. Ou seja, nós temos uma situação que o nosso cliente tem os direitos de uso capião, mas não exerceu, não correu atrás, não tem uma ação de uso capião em andamento, ou não ganhou, ou ele até tem uma ação de uso capião em andamento, mas ainda, de fato, ele não ganhou a ação, né? E no meio termo aconteceu alguma situação que esse nosso cliente perdeu a posse do imóvel. Então, professor, o que eu vou fazer? O uso capião, ele não perde objeto. Existe uma discussão se perde ou não o objeto. A ideia é manter o uso capião vivo, em andamento. Mas eu posso e devo fazer uma ação publiciana para tentar reaver esse imóvel. A ação publiciana, gente, é uma ação petitória. Por incrível que pareça, é uma petitória indireta. Então, é uma ação muito importante. Ela é doutrinária, ela é jurisprudencial, mas ela existe de fato. Poucos juízes conhecem essa ação, apesar da existência de fato dela, e muita gente faz confusão, né? Poucos advogados que atuam no âmbito judicial do direito imobiliário também dominam essa ação. Não aprendemos na graduação, infelizmente, nessas pós-graduações de direito imobiliário, essas pós fraquinha, né? Também não aprende. É uma revisão de direito civil. Então é uma ação muito importante que nós vamos trabalhar agora na nossa aula, na nossa pós-graduação. No nosso curso, na nossa pós-graduação. O que eu quero trazer para você? A ação publiciana, gente, é a ação real, é a ação de direito real, que tem como fundamento, sim, a propriedade já adquirida por uso capião, ainda que não declarada por sentença. Ela é doutrinária, ela é jurisprudencial, é a ação que visa garantir a posse e declarar a propriedade pelo uso capião. Então ela pode ter essa duplicidade, a decisão pode devolver a posse, o juiz, o Poder Judiciário, pode declarar a devolução da posse, como se fosse uma integração de posse, e a propriedade, na mesma decisão, por incrível que pareça. Alguns juízes entendem que não, só teria o poder de devolução da posse, como um resgate, né, de uma posse perdida. Então tem essa discussão doutrinária e jurisprudencial na prática, mas ela visa garantir a posse e declarar a propriedade pelo uso capião, e por isso é chamada de reivindicatória do proprietário de fato, tá? O apelido dessa ação, a ação publiciana, não confunda com a pauliana, que é outra coisa, ela tem de fato esse objetivo, ela é chamada de ação reivindicatória do proprietário de fato, tá bom? Essa ação é importante. No que diz respeito a essa ação, olha só que interessante, no que consiste a ação publiciana e quais são os seus requisitos. A ação publiciana ela é definida na minha obra, eu sempre falo no Direito Imobiliário de AZ, o livro da editora Mizuno, que a ação publiciana é a ação simétrica, né? Ela é simétrica à de reivindicação, eu quero recuperar a posse com base na posse, diferente da reivindicatória que eu quero recuperar a posse com base no registro. Essa ação, gente, a publiciana, ela serve para os casos em que não se possa ou não se deseja propor a reivindicatória, e às vezes eu quero propor a reivindicatória, mas não posso porque eu não sou proprietário, então daí se considera a possibilidade de uma ação publiciana,
daí ser considerada uma ação de domínio imperfeito. A publiciana ela é considerada uma ação de domínio imperfeito. A oposição do terceiro, de fato, além da defesa, que poderia opor no âmbito da reivindicatória, poderá consistir na alegação de que seu título é igual ou melhor do que o do autor, que a posse desta eivada de má-fé ou, né, de título é hábil para uso capião. Então, trago a fundamentação da posse. A fundamentação da ação publiciana está, de fato, não na propriedade, não na posse, mas no uso capião. Você pegar o coração dessa ação, nós temos o quê? O uso capião. Então, essa ação, a gente precisa trabalhar em cima do uso capião. Ao contrário da reivindicatória, a ação publiciana, ela tem a sua definição, ela dispensa a prova cumprida em determinados assuntos, né? Eu preciso provar que existe uma ação de uso capião em andamento, eu preciso provar que já existiu ou ainda pode existir uma ação de uso capião. Eu sempre tenho que fazer esse elo de ligação com o uso capião. Essa é a ideia, tá? Ao contrário da ação reivindicatória, que eu vou provar sempre a propriedade. Na ação publiciana, eu vou provar sempre o direito de uso capião, ou exercido, porque tem uma ação em andamento, ou não exercido, porque, de fato, eu não tinha conhecimento, não distribuí a ação, mas eu tinha todas as provas, posse, manso pacífico, eremos domini, essa é a ideia para que a ação dê certo. Então, ao contrário da reivindicatória, a ação publiciana, por sua própria definição, dispensa a prova cumprida e perfeita de aquisição, né, sendo inclusive considerada uma reivindicatória sem título, tá, por muitos, né? E por outro lado, por fundamento, a aquisição da propriedade por uso capião pressupõe a existência da posse ad uso capione. Essa é a ideia, tá bom? Eu trago para você, eu quero que você entenda que essa posse, no entanto, não pode ser atual. Ou seja, para fazer uma ação publiciana, eu perdi a posse. Se eu não perdi a posse, não há que se falar em publiciana. Então, eu diria um binômio necessário nessa ação. Perder a posse e também ter o direito de uso capião exercido através de uma ação, uma sentença ou não exercido, tá? Então, esse seria o binômio dessa ação. No entanto, não pode ser atual, né? Então, a posse, eu perdi a posse, mas essa posse minha é no passado, não atual. Se tem posse atual, errou a ação. Aí a briga seria possessória, seria outro tipo de ação, tá? Então, cuidado com isso, pois nesse caso, a ação adequada seria a propositura. Se você tem a posse atual, a propositura seria da ação possessória para brigar com a posse ou o próprio uso capião. Então, cuidado com isso, tá? Se, por outro lado, o uso capiente houver adquirido a propriedade por uso capião, mas perder a posse, deverá recuperá-la pelos interditos possessórios também. A ação publiciana, gente, por sua vez, isso é importante falar, ela será cabível na hipótese de, após a consumação da uso capião, ou do direito de uso capião não exercido, pleno, né, não entrei com a ação, ter sido o imóvel esbulhado. Em uma segunda situação, transferido a terceiro, eu perdi a posse. Então aí vem esse instrumento, esse remédio, a ação também será admissível se ao perder a posse o usucapiente estava em vias de completar o prazo para aquisição da usucapião. E nesse caso, o terceiro para quem o usucapiente perde a posse não seria o esbulhador propriamente dito, né? E por isso não caberiam os interditos proibitórios tão conhecidos. E aí surge sim a ação publiciana, então partiria, né, de uma ficção consistente em se considerar de fato, de forma antecipada, como proprietário, quem envia de prescrever, conferindo tutela real para reivindicar a perda da coisa com base num direito, não um direito de fato, como a certidão de propriedade, mas um direito, uma expectativa de direito, que é o uso capião, direito de propriedade, tá? Então essa é a ideia. Em resumo, gente, pode ser apontados como requisitos também da ação publiciana o transcurso de lapso temporal para aquisição por uso capião e perda da posse atual e a ausência do título de domínio, né? Então, essa é a ideia. Quando o rito adota-se, né, o procedimento comum por força do artigo 1228, 1238 e o 1260 do Código Civil, por ser proposta por aqueles que têm a posse ad uso capione, isso eu preciso provar nessa ação, hein, gente? Na ação publiciana eu preciso provar isso. Eu preciso provar a posse ad uso capione.
termo em latim, né? O julgamento procedente da ação publiciana, em regra, ele resultará no reconhecimento da propriedade adquirida pela usucapião e também a devolução da posse. Então nós podemos ter, eu já falei aqui, essa duplicidade, ou não, né? Só a devolução da posse. Tem discussões sobre o tema também, mas é uma ação ativa, uma ação que é feita constantemente. Dessa forma, gente, o proprietário poderá requerer o registro do título judicial proveniente da ação publiciana, em regra, tem discussão em relação a isso, que deverá conter, além da determinação da reintegração de posse, a menção ao trânsito julgado e o reconhecimento da aquisição da propriedade pelo usucapião também. A propriedade somente será registrada se o reconhecimento da usucapião estiver expresso no título judicial, visto que a ação publiciana não tem, isso é importante falar, hein? Ela não tem finalidade principal de determinar a aquisição da propriedade, mas sim a retomada do imóvel. Você perguntar, professor Júlio, qual que é a principal função da ação publiciana? A retomada do imóvel, sem dúvida nenhuma. Assim, o título judicial da ação publiciana, que não mencionar expressamente o reconhecimento da usucapião, não será hábil para determinar o registro no cartório de imóveis da serventia. Tá? Então, essa é a discussão. Nós temos, então, gente, essa situação da ação publiciana, ela é muito mal estudada no Brasil, né? Infelizmente, ela é muito mal explicada. Não podemos confundir a ação publiciana com as possessórias, reintegração de posse, que é para retomar a posse com base na posse, manutenção de posse, que é a recuperação da posse parcial, e o interdito proibitório. E também não podemos confundir com as petitórias, reivindicatória para recuperar a posse com base no registro, e a ação também de resgate ou a ação de missão da posse, que é a ação que eu quero a posse pela primeira vez. São ações trabalhadas de forma diferente, né? A gente precisa quebrar a cabeça e entender. A ação publiciana é a ação real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por usucapião ou em vias de fato, né? Existe uma ação ou ainda existe o direito e ainda não declarada por sentença. Trago para você que a ação publiciana ela visa garantir a posse e declarar a propriedade pela usucapião. Por isso é chamada de reivindicatória do proprietário de fato. Essa ação, já falei aqui, é a ação considerada uma ação simétrica, a ação reivindicatória, para os casos em que não se possa ou não se deseja propor a ação reivindicatória, daí considerada uma ação de domínio imperfeito. Tá? Então a ação publiciana é uma ação de domínio imperfeito. A oposição do terceiro, além da defesa que poderia opor no âmbito reivindicatório, poderá constituir na alegação que seu título é igual ou melhor do que o do autor, que a posse é invada de má fé ou que seu título é inábil para o usucapião. Tá? Então eu posso discutir. Eu trabalho com a ação publiciana numa ação autônoma, tá? Não é dentro de uma ação de usucapião. Se eu for trabalhar a ação dentro de um usucapião, aí eu tenho que trabalhar com o quê? Eu tenho que trabalhar com o usucapião publiciano, então é diferente, hein? A ação publiciana, gente, ela exige basicamente 3 requisitos. Então, isso é importante para a gente ficar craque no assunto, tá? 3 requisitos. O primeiro requisito é que se tenha decorrido o tempo suficiente para ensejar a ação do usucapião de acordo com a espécie, né, pleiteada, ou extraordinária, ordinária, ou seja, eu preciso alegar, para fazer a ação publiciana, eu preciso alegar um usucapião que tem o direito, eu tenho que definir isso dentro da peça, isso é muito importante. Também eu vou trazer na ação publiciana como requisito, publiciana, que não haja, né, ação de usucapião pendente, haja vista que, se assim for, o juiz decidirá quando a propriedade naquela ação em curso também. E também o terceiro requisito, que haja perda do exercício da posse direta pelo autor em decorrência do esbulho também. Então tem que ter a perda da posse, já tinha falado sobre isso, volto a falar. Tá? Então nós precisamos sim, de fato, completar, né, esses requisitos. Quando eu falo de usucapião, a súmula 237, o usucapião poderá ser arguido em matéria de defesa. Nada tem a ver com a ação publiciana. Posso até usar isso dentro da publiciana como fundamento, mas ninguém ganha ou perde a publiciana com essa alegação. A ação publiciana ou usucapião publiciano, tanto faz, né? É o meio cabível para rever a posse daquele que reúne todos os requisitos da ação publiciana, tá? Posso trabalhar com a ação de usucapião publiciano ou ação publiciana, tanto faz, tá bom? Então isso é importante, sim, é importante estudar dessa forma. Quando eu falo da ação publiciana e a defesa da propriedade ad usucapione nas ações reivindicatórias de domínio, eu quero trazer para você também, e esse assunto também é importante, também eficaz, que o Código Civil de 2002, a Lei 10.406, do dia 10 de janeiro de 2002, já faz um tempo, no seu artigo 1228, né, lá no capítulo 3º, intitulado Direito das Coisas, nos ensina que
o proprietário tem direito de usar, gozar e dispor da coisa além do atributo. O atributo reavê-la do poder de quem quer que justamente a possua ou detenha. Então, esse fundamento nós vamos usar na ação publiciana também, tá? Também vale para o nosso jogo aqui. Eu trago para você que dessa forma o proprietário tem como medida processual de defesa, a defesa da sua coisa, a ação reivindicatória de domínio. A busca da propriedade, ou melhor, a busca da posse com base na propriedade. Eu uso a ação reivindicatória porque eu tenho um registro. Eu quero recuperar a posse com base no registro. Eu uso a chamada ação de reintegração de posse, para recuperar a posse, mas uma posse que eventualmente eu tive. Né? Então, são fundamentos diferentes. O objetivo é o mesmo, recuperar a posse, desocupação do invasor ou de alguém, mas eu tenho fundamentos diferentes, teses diferentes. Né? Então, isso é importante falar. Como se busca, na retomada do imóvel, na ação reivindicatória com base no registro, na reintegração de posse com base na posse, na ação publiciana eu quero a retomada da posse com base no direito de uso capião. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Mas na ação publiciana tem algo em comum com a reivindicatória e tem algo em comum com a ação de reintegração de posse, porque a busca é a retomada da posse com base em direito do proprietário. O domínio, né, este instituto jurídico, exige previamente do prometente a prova da propriedade por meio de título emitido pelo cartório de imóveis. Na ação publiciana não, porque eu não vou ter isso, eu tenho um direito de uso capião, é diferente, né? É diferente, bem diferente, inclusive, né? Então, eu preciso entender que no uso capião eu não tenho registro, existe uma expectativa de eu ter o registro, então é bem diferente, tá? Essa ação, gente, ela é uma ação conhecida, é uma ação que merece uma atenção especial. Nós vamos usar todos os requisitos do 319, né? Então, eu vou trazer nessa ação endereçamento, qualificação, nome da peça, tem réu, essa ação tem réu diferente do uso capião. O réu é quem entrou no imóvel, o réu é quem esbulhou, turbou, né? Então ele é o réu. Posso trabalhar com preliminar, justiça gratuita, claro, prioridade processual, fato, fundamento e pedido, valor da causa. Então é uma ação que não foge à regra, de jeito nenhum, tá? Estudar o direito, gente, na história, é uma forma de pesquisar, de fato, conceitos consagrados, né, na escola histórica do direito. E a ação publiciana é uma ação antiga, não é uma ação nova, não. É uma ação muito antiga, inclusive. Né? Então, é uma ação que merece atenção especial, porque, de forma clara, ingressar com a ação publiciana, eu estou usando uma das ações mais antigas. Não tem lei, não tem artigo, né? Um artigo específico, porque, por mais que tenha vários artigos que nós fazemos conexão, mas não tem, e é uma ação que eu vou trabalhar. A ação publiciana, o possuidor que já preencheu os requisitos do capião, mas ainda não requereu judicialmente a declaração deste, foi esbulhado em sua posse, perdeu a posse, esse é o requisito que nós conversamos, então nós temos uma espécie de reivindicatória sem título, que visa reaver a posse perdida. O objetivo dessa ação é garantir a desocupação para garantir o uso capião, né, sendo uma ação de natureza declaratória e com efeitos interpartes. A sentença ela não serve de título para registrar o bem no cartório de imóveis, sendo necessária a ação do uso capião. Então eu recupero a ação publiciana, depois o ideal que eu faça a ação do uso capião. Na prática, eu oriento o meu aluno sempre a alegar o pedido registral, porque tem alguns juízes que entendem que sim. Inclusive, é o entendimento de muitos doutrinadores, entre eles do professor Júlio aqui que eu vos falo, tá? No entendimento também do magistrado José Wellington da Costa Neto, é pacífica a doutrina em admitir que o usucapiente, que ainda não teve declarado o seu direito dominial, pleiteie por meio de ação publiciana o reconhecimento da usucapião e o da posse do bem para si, já matando dois coelhos, com base, inclusive, é o que eu uso, princípio da economia e celeridade processual. Por que fazer outra ação se eu acabei de ganhar a publiciana? Então, a ideia é essa. A doutrina ensina, né, que tem justo título, apto, em tese para aquisição do domínio, pela prescrição aquisitiva, pode intentar a ação publiciana para exigir a posse de que carece para completar o seu direito de propriedade. Pede-se a posse hábil para gerar a prescrição aquisitiva que, né, o investirá em pleno domínio da coisa ou do imóvel, tá? Então isso é importante também. Então essa ação muito importante, hein? Ela existe, ela é reconhecida e merece uma atenção especial. A ação publiciana não é uma curiosidade acadêmica, tá? É uma ação real. Inclusive na Alemanha, o sistema registral nós temos também um instituto parecido com a ação publiciana, isso é importante falar também. Outros países, na França também, então é uma ação interessante
porque ela é utilizada, de fato, em vários outros países, né? Na Europa, muito comum também. A legitimação é daquele que tem a justo título, ou boa-fé, para usar a ação publiciana, ela está vinculada ao direito de usucapião, né? Quem tem o direito de usucapião tem o direito de fazer a ação publiciana, certamente. Então, fica vinculada ao direito de usucapião. Quando eu falo dessa ação, então é uma ação que tem o grande objetivo de recuperar a posse. Essa é a ideia, recuperar a posse perdida. Ela é oriunda do direito romano, né? É uma ação, é uma peça fundamental, amplamente explorada pela doutrina jurídica, e o objetivo é usar essa ação para recuperar a posse, tá? Vamos lá, revisão então dessa ação para a gente partir para outro assunto aqui, hein? A ação publiciana, ela é oriunda do direito romano, sim, consagra-se como um remédio jurídico eficaz, claro, diante da injusta perda da posse. Eu vou recuperar a posse com base no direito de usucapião. Seu propósito é restaurar o status quo, ou seja, voltar ao estado anterior, o estado que eu tinha a posse, possibilitando ao demandante reaver seu bem mediante aquisição judicial. Ao contrário da posse direta, ela não se volta contra o possuidor de boa-fé, mas sim contra terceiros, conscientes ou não, interferem no domínio alheio. Isso quer dizer o quê? De fato, né? Sutileza é elemento-chave na análise desse instituto, porque a ação publiciana destaca-se como natureza subsidiária, afirmando que se revela como instrumento hábil para resguardar a posse em casos de desapossamento injusto, tá? A ação publiciana, ela tem o grande objetivo enfrentar o desapossamento injusto. Essa é a grande visão robusta da doutrina. Quando que é cabível a ação publiciana? Para compreender plenamente a ação publiciana, é importante entender o usucapião. Se eu perdi a posse de uma situação de um bem imóvel, onde eu tinha direito de usucapião, não tenho, né? Eu vou usufruir da ação publiciana. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Nós temos várias fundamentações, o artigo 1210 também nos ajuda. Também é necessário usufruir, né, o requisito temporal através do entendimento do artigo 1210 do Código Civil, que esclarece que a temporalidade como requisito fundamental ao determinar que a ação publiciana é admissível quando o possuidor não pode reivindicar imediatamente o objeto da posse, tá? Em outras palavras, esse requisito reflete a natureza subsidiária da ação, surgindo como uma alternativa quando a reivindicação direta não é possível, tá bom? Então, é um requisito aqui. O papel da jurisprudência, né, na configuração da ação publiciana, a jurisprudência desenha, assim, um papel em conformidade com a ação publiciana. Alguns juízes não têm ideia do que é a publiciana, mas é uma ação real. Ela existe, tem muitas ações em andamento, ações efetivas de fato, tá? A interconexão dinâmica, posse, propriedade e usucapião na ação publiciana existe, né? Intrinsecada, né, a relação entre a posse, propriedade e a ação de usucapião na ação publiciana revela-se por um diálogo constante entre o presente tema, né? Eu preciso ter direito de usucapião, eu quero recuperar para com o usucapião atingir a propriedade. Tem uma conexão ali, então isso é importante. A posse é o elemento-chave na ação publiciana. Eu perdi a posse, eu tenho direito ao usucapião por causa da posse, mas eu perdi a posse. A propriedade é o destino almejado na ação publiciana, e podemos dizer que o usucapião é a contrapartida sutil na ação publiciana, né? Então, é a realidade. A dialética entre o presente e o futuro na ação publiciana é recuperar a posse para depois ser concluído o usucapião. Essa é a ideia, tá? Então, importante. Olha só, nós falamos aqui de ação publiciana, mas eu quero que você saiba o que é aluvião e avulsão, tá? Outros temas importantes aqui. E existe o alvo abandonado, né? Vamos lá, vamos conversar sobre isso também, importante aqui na nossa matéria. Nós temos a acessão natural ou a acessão física no direito civil. Anote aí, acessão natural ou acessão física no direito civil. Temas importantíssimos. Quando eu falo da acessão natural ou física do imóvel, ocorre em 4 hipóteses. A formação de ilhas, então vou repetir aqui, tá? Estamos falando do conceito de acessão com 2 S, tá? Acessão natural ou física do imóvel. E quando ocorre essa acessão natural ou física do imóvel? Temos 4 hipóteses, tá? A primeira, aluvião, note aí. A segunda, avulsão. A terceira, abandono de alvo, tá?
Então, formação de ilhas, aluvião, avulsão e abandono de aula. O artigo 1248 do Código Civil é muito claro nesse sentido, mas é importante também verificar o conteúdo do Código de Águas. Nós temos o Código de Águas, não podemos esquecer, que vem e aparece com a fundamentação no decreto 24.643. O artigo, nós vamos encontrar do 16 até o 28. Na seção, ao aumento do volume ou do valor do imóvel principal. Então, aumenta o tamanho do imóvel em razão de um elemento externo. É muito comum em ilhas, né? Uma ilha pequena, vira uma ilha maior. Um rio também, né? O rio diminui e aumenta a fazenda, a área rural. Então, é comum. Isso acontece quando algo que vem de fora se une e é incorporado ao imóvel, tá? Então, fica bem claro o que é isso, né? A seção. No que diz respeito ao tema em análise, também é um fenômeno, né, gente? Que ocorre naturalmente de imóvel para imóvel. Então, também é importante levar em consideração. É considerado o modo originário. Eu falo muito do uso capião, que é uma forma originária de propriedade, mas a aluvião, né, a avulsão, esses sistemas também nos interessam, porque nós estamos estudando através desse tema também a aquisição da propriedade. Então, é considerado um modo originário de aquisição de propriedade também, assim como o uso capião, eis que não há qualquer relação jurídica de transmissão imobiliária. Trago para você também que além de que deve haver a conjunção entre duas coisas. Está presente o princípio de que a coisa acessória segue a principal, já que um dos elementos da acessão é o caráter acessório de uma das coisas à outra, né? Então, essa é uma realidade. Outro princípio também existente é que também existente, podemos dizer que é um princípio importante, é o que veda, né? O enriquecimento sem causa. Por isso a lei estabelece uma indenização ao proprietário desfalcado, mas eu vou explicar mais à frente, tá? Então, ninguém pode ganhar dinheiro sem causa, né? Enriquecimento sem causa. A lei proíbe que você ganhe uma área sem causa, sem motivo. Eu vou entrar nessa questão também. Deixa eu classificar uma por uma aqui, acho que fica bem didático, fica bem legal. A formação de ilhas, tá? Tratamos aqui que o direito de propriedade, regido pelo direito civil, direito imobiliário é direito civil, é um segmento, só que tem princípios e conceitos próprios, né? Então, adquirir propriedade, sempre nós vamos enxergar isso no direito civil, seu contexto, né? Vamos encontrar a fundamentação. A formação de ilhas, gente, diz respeito ao tema que ocorre em rios particulares, considerados não navegáveis e não públicos. A formação pode se dar em razão de acúmulo de materiais levados pela correnteza, areia também, degradação de uma porção de terra e etc. Tá? Vários motivos podem gerar esse fenômeno. Primeiramente, é importante dividir o leito do rio em partes iguais, a partir do que a propriedade das ilhas que se formam no meio do rio se divide na proporção que vai da linha média do leito até cada uma das margens. Tá? Então, é uma regra importante. O Código Civil Brasileiro, o artigo 1249, as ilhas que se formarem em corrente comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as seguintes regras. É o que diz o artigo 1249. E aí vem a primeira regra, né? Que as que formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas chamadas testadas, né? Ou testadas, né? É o termo que é utilizado em estado para estado. O código ele esclarece e usa o termo testadas, tá? Até a linha que dividir o alveo em duas partes. Alveo não é ET não, tá, gente? Estamos falando de terras aqui. Também a segunda regra, as que se formarem entre a referida linha e uma das margens, e essas são consideradas acréscimos ou acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. E ainda aparece também as que formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio, constituem a permanecer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram, tá? Então também é uma ideia que é importante trazer. Aí depois vem o aluvião, né? O aluvião, de acordo com o Código Civil, artigo 1250, são os acréscimos formados
sucessivo e imperceptível, né, ou imperceptivelmente, como fala o artigo, como esclarece o artigo 1250 do Código Civil, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens correntes ou pelo desvio das águas destas, né, que pertence aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Então, também importante. Depois vem o aluvião. O aluvião ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, mas de maneira natural, de um imóvel incorporada ao outro, havendo, portanto, a consolidação em uma só coisa, né? Vira uma coisa só. Isso acontece também em 1251 do Código Civil, quando por força natural, violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono desta adquirir a propriedade do acréscimo e se indenizar o dono do primeiro. Então, tem que indenizar o dono do primeiro, sem indenização, se em um ano ninguém reclamou, tá? Então, aconteceu isso, em um ano ninguém reclamou, eu não preciso indenizar. Então, também é importante. O alvo abandonado, gente, é o leito do rio, né? Então, não é ET, não. Que pode ser público ou particular se a corrente de água seca é desviada por fenômeno natural. O leito do rio é considerado abandonado e será dividido entre os proprietários dos terrenos marginais, é o nome que é dado, de forma proporcional. E aí nós temos o artigo 1252 para tratar desse assunto, tá? 1252 do Código Civil, mas temos o Código de Águas, artigo 26 também, que nos interessa muito sobre esse assunto. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre esse assunto. No caso de mudança de corrente pela força das águas da natureza, o alvo abandonado é regido pelo artigo 26 do Código das Águas. Mas no caso de mudanças da corrente pública, por obra, né, de homem, um leito velho ou alvo abandonado pertence ao órgão público, tá? Então, inclusive, nós temos o julgado já do STJ nesse sentido. Esse tema aqui, gente, é um tema importante. Ele parece teórico, mas é um tema que tem tudo a ver com regularização de imóveis. Nós precisamos conhecer, precisamos dominar esse assunto para poder ajudar o nosso cliente. Porque muitas vezes não acontece nas grandes capitais, né? Mas você pega uma área rural, acontece muito, uma área litorânea acontece muito, então é real. Alvo abandonado, gente, então é a espécie de aquisição da propriedade por acessão natural. O alvo, o rio, né? O alvo que o rio abandonado pertence aos donos do outro, que lhe atribui o chamado prorata do que perderam, né? Então, reclamou, eu indenizo até um ano. Passou um ano, não reclamou, eu não preciso indenizar. Essa é a regra, tá? Então, simples, fácil, né? Eu vou mostrar para você aqui, acho que fica bem, bem legal aqui para mostrar para você. Vamos ver aqui, ó. Não consegui liberar a tela. Pode liberar. Peraí que eu... Pode liberar a tela aqui, Leandro. Ótimo. Liberou? Liberou. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem o material aqui, olha só. Então, ó, diferença de avulsão e aluvião, hein? O avulsão é o deslocamento por parte natural, súbita e com violência de uma porção de terra que se desloca de um imóvel e se junta ao outro. A aluvião, diferente do avulsão, é o processo de aumento paulatino de um terreno pelo depósito sedimentar que um rio ou mar fazem, ou por aterros naturais, ou pelo desvio de um curso de água. Legal, né? Pode voltar. Então, aqui, ó, material bem legal aqui, ó. Então, para você saber. Agora tem um outro material que eu queria mostrar aqui também. Pode abrir aqui? Pode abrir. Dá para ver? Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Acho que agora dá para o pessoal ver, hein? Pode liberar. Deixa eu mostrar mais um material aqui para você também. Acho que fica bem, bem didático aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para você. Da aquisição da propriedade imóvel, tá? Todas essas aquisições que nós estamos falando aqui é a cessão. A cessão. Da aquisição por acessão. Modalidades de aquisição de propriedade imóvel divididas em 5, tá? Então, ilhas, olha aqui, ó, aparecendo. Aluvião. Avulsão. Alvo abandonado. E das construções e plantações, ok? Fácil, né? Legal. Bacana. Ficou bem didático, né? Bem didático. Agora eu queria falar aqui do abandono
do abandono do imóvel, né? Então, é um tema também muito polêmico, mas temos que falar sobre isso também, tá? Tema que nos interessa, também importante aqui dentro da nossa aula da pós-graduação de regularização de imóveis. O artigo 1276, o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que não se encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago. Então, bem vago é aquele imóvel abandonado, hein? E passar 3 anos depois a propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunstâncias. Então, professor, acreditado, o imóvel abandonado, a prefeitura toma. É verdade mesmo, tá? O imóvel abandonado, a prefeitura pode tomar, né? O linguajar sem juridiquês, né? É uma realidade. Olha lá, artigo 1276. Então, cuidado, existe apropriação do imóvel abandonado, sim, é uma realidade, não dá para fugir disso, hein? A Constituição Federal traz aí a função social da propriedade, o imóvel não pode ser abandonado. E o que é considerado imóvel abandonado? Segundo a leitura do artigo 1276, parágrafo 2º do Código Civil, percebe-se que um imóvel é considerado abandonado quando houver a coexistência de 2 fatores: inadimplemento, não paga mais IPTU, não paga mais ITR, e a cessação dos atos de posse. Então, não toma mais conta, é uma realidade. Então, essa é uma fundamentação. No meu livro, eu fundamento o quê? Que o imóvel abandonado, de acordo com a referida norma, presume-se abandonada a propriedade imóvel se, uma vez cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais que recaem sobre o imóvel, tá? Então, importante. É considerado no Brasil um imóvel abandonado, um terreno murado e sem edificação, um imóvel vago, somente serão considerados abandonados quando não paga IPTU, não paga ITR, não tem conservação, não tem manutenção, é considerado um imóvel abandonado, sim. Ok? Legal, então fica claro aqui. Legal, hein? Bacana. Sala lotada, fico muito feliz. Aqui, Leonildo, parabéns, doutor, é uma honra participar da sua aula. Eu que agradeço, Leonildo, muito obrigado por participar, viu? Agradeço a todos aqui e vamos para a próxima aula, gente. Então, mais uma aula da pós-graduação de regularização de imóveis. Pós-graduação e regularização de imóveis. Sucesso, hein? Muito legal. Parabéns.